E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor, nos abençoando nesses estudos para que possamos utilizar esses conhecimentos em prol da nossa evolução espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Nessa noite nós iremos dar continuidade ao estudo da teurgia, que é o nome dado ao estudo dos anjos e de como se conectar com Deus. E hoje nós iremos falar sobre o anjo número 2, chamado Geliel. Eu já fiz 2 palestras explicando mais do porquê. Eu vou falar sobre esses temas nas próximas palestras, mas dando uma explicação simples e rápida, teurgia é um caminho de estudo onde nós aprendemos sobre os 72 anjos, as 72 características que cada um desses anjos tem, como chamá-los para poder pedir auxílio para melhorar a nossa vida e de como desenvolver essas características angélicas dentro de nós. A teurgia, ela significa, numa tradução bem literal, obra de Deus. No caso, um momento onde você está transformando a sua mente para você se transformar cada vez mais próximo a Deus. Eu estou usando aqui como base os 72 anjos do Shen Hamaforesh. Na primeira palestra eu expliquei direitinho como é que o nome desses anjos foi criado, o porquê tem 72 anjos, o que cada um deles faz, etc, etc. Essa aqui é a imagem que mostra o Shen Hamaforesh. Cada quadradinho desse aqui é o nome de um anjo e cada quadradinho desse aqui mostra um desses atributos divinos que o anjo tem. Essa aqui é uma das primeiras tabelas que mostra todo esse processo. E existem esses 72 anjos, e basicamente, segundo a visão da teurgia, quando você aprende as características boas desse anjo, você está conseguindo, através do processo de espelhamento, perceber e entender cada vez mais como desenvolver essas características em você. E de acordo com a ideia do espelhamento, também observando o daimon, que no caso seria a figura oposta a esse anjo, você vai aprender também como desenvolver em você a capacidade de negar as características negativas. Segundo essa visão mais judaica e etc., da teurgia, que também vem lá dos gregos, quando você conseguir unir essas 72 características divinas em você, você vai conseguir se tornar capaz de desenvolver esses atributos divinos, e se você tivesse essas 72 características em você, no polo positivo, você teria, entre muitas aspas, o poder igualado a de um deus. Já que, de novo, se nós somos filhos de Deus, nós somos deuses, só que deuses aprendendo a desenvolver a nossa real capacidade divina. Assim como uma criança tem que aprender a falar, a andar, a desenvolver a inteligência dela até ela se tornar ao nível de um adulto humano, nós também, como espíritos, temos de nos desenvolver até chegarmos ao nível de Deus em sua total potência e energia. Então esse daqui é geralmente um trabalho que é feito durante toda a vida. Geralmente tem rabinos que pegam para poder, durante 72 dias, estarem cada dia com o nome de um anjo, até que eles sejam capazes de guardar dentro deles todas essas características e assim se tornarem seres cada vez mais puros. Muitos relatam que depois, com o desenvolvimento mediúnico, eles conseguem chamar esses anjos para ter conselhos, para terem conversas, para terem relações mais próximas com esses seres, e que eles veem e notam grandes transformações em suas vidas. E eu expliquei que nós temos geralmente um anjo para cada aspecto da nossa vida. A gente tem um anjo do Sol, de Marte, de Vênus, de Mercúrio, de Júpiter, e dá para descobrir o nome de cada um desses anjos através do mapa astral, coisa que eu também já ensinei em palestras anteriores. Na última palestra eu expliquei sobre o primeiro anjo, que é o anjo Verruiá, e também falei sobre o daimon oposto a esse anjo, que é o daimon Baal. Hoje eu vou explicar sobre o segundo anjo, que se chama Geliel, todas as suas características divinas, e depois o que você deve evitar nas características maléficas do daimon oposto a ele, que seria o daimon Agares. Então vamos refletir aqui sobre quais características nós podemos aprender com o anjo Geliel. Se nós meditarmos com a energia dele, o que é que ele pode nos trazer para a nossa vida e de como nós podemos
sentir cada vez mais a atuação dele. Durante toda essa palestra, tente mentalizar a energia do anjo Geliel, e você pode ficar mentalizando ou meditando. Geliel, Geliel. Tanto que lá é muito comum eles fazerem meditações onde eles ficam repetindo o nome do anjo até sentir a energia dele. Mas bora lá. Geliel é a junção de 3 letras hebraicas. Então, o nome dele é a junção de 3 letras hebraicas que significam amor e sabedoria. Então, esse anjo aqui, ele vai poder te ensinar qualquer coisa relacionada ao amor, tanto amor universal, tanto amor de apego, tanto amor divino, tanto de amor em qualquer nível do entendimento da palavra amor, e ele vai lhe dar toda essa base para você compreender cada vez mais como se conectar com o amor divino dentro de você. E ele também vai tratar da sabedoria. Por quê? Porque quanto mais sábios nós nos tornamos, quanto mais conhecimento passamos a ter dentro da gente, mais nos tornamos capazes de nos desapegar das ilusões do amor, de possessão, de se sentir dono de alguém, de se sentir como se você tivesse direito a achar que você pode ter controle sobre uma pessoa, sobre a vida dela, e mais com essa sabedoria você tornará o seu amor pelas pessoas e pelo universo um amor divino e não um amor apego. Então, quando a gente for estudar lá Agares, provavelmente Agares vai ser responsável por gerar um amor feito de manipulação, ou então um amor falso, onde você manipula a pessoa para ficar perto de você. Porque, de novo, o anjo ele é o contraponto do daimon. Então, o daimon seria quando você está na energia negativa, entre aspas, de Geliel. Bora lá. Geliel rege o amor e a sabedoria. Então, de novo, para entender Geliel, você tem que refletir sobre todos os tipos de amor. O amor ágape, o amor filha, o amor eros e todos os outros tipos de amor, segundo a filosofia grega. Depois você vai ter que descobrir o que é sabedoria, porque muitas das vezes a gente tem informações na nossa cabeça, a gente tem conhecimentos na nossa cabeça, mas a gente não usa esses conhecimentos. E só quando a gente usa de forma ativa um conhecimento, ele passa a ser realmente sabedoria. Esse anjo traz a recuperação das faíscas. O que isso aqui significaria? Quando você está desanimado, quando você está triste, quando você está desacreditado no amor, quando você acredita que não existe mais amor entre as pessoas, de que não existe mais um carinho genuíno entre as pessoas, esse anjo vai ajudar a você voltar a construir em você o amor e a relembrar o que para você é amor e como esse amor divino poderia existir em ti. E aí ele vai continuar trabalhando o quê? Os fragmentos de luz são retirados das mãos das entidades destrutivas que residem dentro da pessoa. Então, por exemplo, quando um obsessor ele está fazendo um processo obsessivo em você, ele vai induzir na sua mente uma visão deturpada da realidade. Ele vai fazer você desacreditar de que pessoas boas existem. Ele vai fazer você olhar para a sua vida e achar que a sua vida é a pior de todas. E ele, aos poucos, ele vai começar a sujar a sua energia a ponto de você só ver maldade no mundo e de só ver maldade nas pessoas ao seu redor, a ponto dele, aos poucos, ir puxando para ele e obscurecendo essa luz que existe em você. Como eu sempre falo, vamos pensar que a sua luz interna, o seu espírito é como se fosse o sol. E que os obsessores e os pensamentos ruins são como se fossem nuvens. Num dia nublado, que está cheio de nuvem o céu, você não consegue ver o sol e você não consegue ver o brilho do dia porque tem um monte de coisa atrapalhando daquele sol brilhar. Mas isso não muda o fato de que o sol continua lá atrás e de que se você conseguir tirar aquelas nuvens, se limpar desses pensamentos ruins e negativos, meditando e limpando a sua consciência, você é capaz de rever a luz. Nós podemos fazer aqui uma correlação com o texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a parábola do festim de bodas e a túnica nupcial, que seria você manter o seu espírito límpido para que ele não se suje da raiva, do ódio, do rancor, da inveja, do ciúme, da possessão e de qualquer sentimento negativo
que te impeça de ver a beleza da vida, o rancor por alguém, a chateação por algo que alguém fez, tudo isso pode fazer com que aos poucos a sua visão, o seu ânimo vá se apagando por esses espíritos usarem desses meios mentais para poder te deixar sem conseguir ver a realidade. Então aqui, ó, ele vai ajudar na recuperação das faíscas, da sua própria luz. Os fragmentos de luz são retirados das mãos das entidades destrutivas, no caso aqui, o daimon oposto, ou então os obsessores, ou então qualquer espírito que esteja lhe induzindo ao mal, que residem dentro da pessoa. Lembrando que a gente deixa um espírito negativo ou positivo se aproximar da gente de acordo com os nossos pensamentos e as coisas que nós acreditamos. Por isso que é importante a gente estar o tempo inteiro fazendo a reforma íntima e observando que tipo de pensamento e de comportamento a gente anda tendo. Então, sua força vital é reestabelecida pela energia divina. Então, Geliel é um excelente anjo para você meditar e chamar por ele quando você começar a perder esperança na humanidade, perder esperança nas pessoas, perder a esperança que coisas boas podem acontecer, perder a esperança de que atos genuínos de carinho, de gentileza, de amor, de respeito ao próximo podem existir. Ele vai fazer você voltar a confiar e crer que coisas boas podem acontecer. Afinal, Geliel é um anjo do signo de Áries. Ele é o anjo que cuida de quem nasceu entre o grau 5 até o grau 10 do signo de Áries, enquanto Verruiá, que foi o anjo da semana passada, cuida de quem nasceu do grau 0 ao grau 5 de Áries. Quando você fizesse um mapa astral, fica lá, Sol em tal coisa. Aí tem lá o grau que o seu Sol tá no seu mapa astral. De acordo com o grau que o seu Sol tá, você descobre o nome do seu anjo, como eu já mostrei em outra palestra. Então, Geliel, ele protege em específico essas pessoas, mas se você é de qualquer outro signo, de qualquer outra ou qualquer outro mapa astral, mas você está sentindo falta dessa energia de Geliel, você pode chamar por ele em meditação, fazer orações para ele e, como eu vou ensinar daqui a pouco, evocar ele para que ele te proteja e te ajude a voltar a ter fé e confiança na humanidade e nas pessoas. A vida se torna mais brilhante à medida que as faíscas sagradas que nós possuímos retornam à nossa alma. Então você vai voltar a ficar entusiasmado, cheio de alegria e cheio de energia. Lembrando, Geliel é um anjo associado ao elemento fogo. Pensa na vela, pensa numa vela. Tem momentos que a vela, a chama dela fica tão pequenininha que você vê como se ela estivesse quase apagando. São os momentos onde nós estamos tristes, depressivos, desanimados, sem alegria no nosso coração. Tem momentos que a chama tá tão grande que ela acaba queimando tudo ao redor e alastrando um fogo. São os momentos onde você tá com raiva, onde você tá brigando, onde você tá ofendendo alguém, onde você tá falando algo para machucar a pessoa e você tem a intenção de queimar e de ferir aquela pessoa. Recomendo a vocês assistirem a Lenda de Aang, Avatar, a Lenda de Aang, porque lá todo o processo de desenvolvimento da tribo do fogo na animação fala exatamente sobre o autocontrole das nossas atitudes. Vale muito a pena assistir lá. Todo o processo do Príncipe Zuko mostra muito sobre como o fogo ele pode ao mesmo tempo aquecer e ao mesmo tempo queimar e machucar, mas também como uma água quentinha morna, ou então uma roupa quentinha num dia frio pode ser completamente agasalhante e reconfortante. Então o Geliel, ele vai trabalhar te ajudando a ter a sua chama de sua vela na proporção de fogo correta para que você se sinta vivo, disposto, doando calor e ao mesmo tempo se mantendo quente e vivo. Então a análise agora do anjo Geliel. O atributo de Geliel, porque cada anjo tem um atributo divino. São os 72 atributos divinos que fazem com que Deus exista, diríamos assim, segundo a visão desse caminho aqui teúrgico. O atributo divino de Geliel é Deus útil. Então, a pessoa que tem essa energia e essa regência de Geliel nessa encarnação, ela vai se sentir feliz, alegre e bem com a vida quando ela estiver sendo útil a outras pessoas, quando ela estiver reerguendo outras pessoas e fazendo as outras pessoas voltarem a se sentir bem, felizes e alegres. De novo, é o fogo. O fogo, ao mesmo tempo que aquece, ele também queima quando é necessário. Então você vai ter que, às vezes, queimar pessoas para elas tomarem
o choque de realidade da vida, mas vai ter momentos que você vai ter que levantar elas porque elas estão caídas no chão. Então, ser útil não é só ficar passando a mão na cabeça de todo mundo e sendo bonzinho com todo mundo, não. Às vezes, dar um choque de realidade e machucar alguém para ela acordar para a vida também é ser útil a Deus. Então, toda vez que alguém que é regido pelo anjo Geliel está sendo útil para a criação de Deus, essa pessoa está em consonância com esse tal anjo Geliel. O atributo de Geliel é Deus útil, o Deus que auxilia. Governa os turcos sob o nome de Aide, isso aqui é relativo às tradições antigas, e corresponde aos anjos chamado Assissan, sei lá o que é isso. Esse anjo pode ser usado para combater revoltas populares e obter vitória sobre aqueles que atacariam injustamente. Então, se você está sendo perseguido no seu trabalho, se alguém está lhe acusando injustamente, se alguém fala mal de você, se as pessoas estão se unindo para te criticar e você está passando por uma situação onde você sente que está sendo injustiçado ou injustiçada, Geliel ele também pode ajudar nisso. Porque assim como um amigo enérgico iria entrar, bater boca para te defender, Geliel também pode fazer isso. Te proteger contra burburinhos, fofocas e pessoas criticando a você e as suas atitudes. Geliel domina reis, príncipes e mantém seus súditos obedientes. Então, ele também ajuda a você ter um cargo de liderança. Se você é gerente em algum local, se você tem algum tipo de cargo de poder, Geliel também pode lhe ajudar a se manter nesse cargo de poder e também a ser um líder mais justo às pessoas. Então, ele também pode atuar nisso. Você pode também chamar ele para te ajudar nessa coisa. Tem influência sobre a geração de todos os seres que existem nos reinos animais. Então ele também pode ajudar você a ter, sei lá, se você tem uma fazenda, os animais terem mais filhos, terem mais fertilidade, mais prosperidade. Pode te ajudar a ter uma colheita mais próspera. Ou se você vende coisas, se você tem uma loja, você pode também chamar esse anjo para que ele te ajude a ter mais venda, a ter mais movimento, já que, de novo, ele trabalha com a energia do elemento fogo, que se movimenta, que queima, está para ali indo e vindo. Você pode colocar o símbolo do selo de Geliel, que é esse símbolo aqui desenhado na sua loja, ou no local que você quer que tenha essa fertilidade, esse desenvolvimento. Geliel também tem influência sobre a geração de todos os seres do reino, estabelece a paz entre cônjuges, então se está brigando com sua mulher, se está brigando com seu macho, tá horrível a situação dos dois, estão querendo sair na faca, chama Geliel que ele também resolve, ele é o ratinho, faz teste de fidelidade e tudo, esse anjo, potente ele. E mantém a fidelidade conjugal. Então, se você tá achando que teu marido, sua mulher, tá se engraçando com alguém, bote Geliel na causa, que ele vai que nem Juca atrás da pessoa para descobrir o que, tá acontecendo. Os nascidos sob essa influência têm um espírito alegre, personalidade agradável e gentil. Então, se você tá borocochô, triste, desanimado, e você é filho de Geliel, alguma coisa tá errada aí. Você tá precisando fazer uma limpeza, um descarrego, bater umas folhas, se resolva. São atraídos pelos prazeres do sexo. Então também se você tá aí, borocochô, não tá querendo bater carne, vá lá e chame Geliel que ele resolve. Ele tá parecendo aquelas garrafas de folha que vem na feira. Tudo homem resolve. A meditação sobre esse nome traz a recuperação das faíscas. Então, você vai estar cheio de faísca no seu relacionamento louco de amor. Os fragmentos de luz são retirados das mãos das entidades, já falei. Sua força vital é restabelecida pela energia divina. Então, você está doente, está gripado, está querendo cuspir um catarro, Geliel na causa. A vida se torna mais brilhante à medida que as faíscas sagradas retornam à alma. E qual o lado negativo desse anjo? Que seria no caso o Daimon, que a gente vai ler daqui a pouco. O lado negativo desse anjo domina tudo que é prejudicial aos seres e os animais. Separa casais e os distrai de seus deveres conjugais. Inspira gostos pelo celibato e pela moralidade prejudicial. Então você fica exigente demais, rígido demais. Como é que você pode meditar para chamar o anjo Geliel? Primeiro de tudo, vibrar o nome dele divino. O pessoal não medita Om. Você pode meditar Geliel, Geliel.
e ficar repetindo esse nome. Depois você repetir, sei lá, 7 vezes, ou então 3 vezes o nome dele, você vai fazer em voz alta, com seu corpo virado para o leste, que é onde o sol nasce, esse salmo aqui em voz alta, que é o Salmo 22. E se você quiser, você pode desenhar esse símbolo aqui, que é o selo do anjo Geliel, que representa a energia dele, para que você atraia a energia dele para o local que você quer que ele esteja presente. Geliel é o anjo número 2. Ele é das junções das letras hebraicas Yod, Lamed, Yod. Yod significa semente em hebraico, então ele traz as sementes para desenvolver a energia de Deus. Lamed eu não lembro agora, então não vou dizer. A energia dele é Marte, então hoje é o melhor dia para você evocar a energia de Geliel, porque hoje é dia de Marte, terça é dia de Marte, segunda é dia da Lua, terça é dia de Marte, quarta é dia de Mercúrio, quinta é dia de Júpiter, sexta é dia de Vênus, sábado é dia de Saturno e domingo dia do Sol. Ele é da hierarquia dos serafins e o daimon oposto a ele é Agares. Bora lá dar uma lida no Salmo 22 para a gente saber como é que a gente pode evocar o anjo Geliel. Por exemplo, eu agora estou falando sem parar o nome desse homem. Estou aqui o tempo inteiro chamando esse anjo. Provavelmente ele já está lá com o ouvido coçando de tanto que eu estou falando o nome dele. Então eu já estou evocando ele para perto de mim sem nem perceber. Inclusive eu estou sentindo aqui um calor absurdo que não tá normal, porque quando eu estava começando a falar não tava com esse calor todo aqui. Enfim. E aí você vai ter que virar seu corpo na direção onde o sol nasce. Agora eu tô virado para onde o sol se põe, mas se vira aí, Geliel. Eu tô aqui só ensinando, não seja crítico comigo. E vou fazer aqui o salmo, primeiro entendendo o que esse salmo quer dizer. Não é só repetir o salmo. Que eu vejo o povo repetindo o salmo como se fosse nada. Você tem que entender por que aquele salmo está dizendo aquilo. Bora lá. Por que o salmo 22 chama Geliel? Deus, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Então esse é um salmo que te faz pensar, poxa, eu tô esquecido por Deus, eu tô aqui triste, borocochô, por que Deus não tá olhando pra mim? Por que minha vida tá assim, tão confusa? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Então, Deus, por que tu não tá ouvindo o que eu tô pedindo aqui? Minha vida tá aqui travada, eu tô aqui triste, sofrendo. Por que você não me ajuda? Por que você não ouve aqui o meu pedido, Deus? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Então ele está aqui dizendo, poxa, todo mundo lá no passado chamou por você, e você interviu e ajudou. Por que eu tô lhe chamando e você não tá ouvindo o que eu tô pedindo, Deus? Qual foi aí? O que é que eu tô fazendo de errado? Mas eu sou verme, e não homem, opróbrios dos homens e desprezados do povo. Então ele tá meio que dizendo, ó Deus, eu sei que eu tô fazendo as coisas erradas, mas tem piedade de mim, eu sou humano, eu ainda falho, mas eu vou tentar ser alguém melhor. Se você me ajudar, eu vou tentar ser alguém melhor. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Então ele está dizendo aí, pô, Deus, estão até me sacaneando, zoando com minha cara, dizendo que eu chamo por tu e tu não me ouve. E aí? O que é que eu tenho de fazer? Mas tu és o que me tirastes do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde o madre, tu és, ó meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Então ele está dizendo, Deus, ninguém mais quer me ajudar, então é tu que tem que resolver minha causa. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e fuge. Se eu não me engano, na época tinha um culto a algum deus que era tipo um touro, e ele tá meio que dizendo: Olha, enquanto eles aí estão tendo as coisas, eu não tô tendo, Deus. Como assim? E aí ele vai lá e continua. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas.
A minha força se secou como um caco, e a língua se paga ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, força minha, apressa-te em me socorrer. Então ele está dizendo, ó Deus, mesmo com tudo isso de ruim que aconteceu comigo, eu não tô perdendo minha fé em você, eu quero que você me ajude porque eu sei que você está me olhando. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, sempre semente de Jacó, glorificai-o e temei-o a todos vós, semente de Israel. Então ele está dizendo aqui, ó, Deus, se tu me reerguer, se tu me der força para eu ficar bem e passar por esse desafio, eu vou contar para todo mundo o quanto você é poderoso e o quanto você é maravilhoso comigo e vou passar ainda para mais pessoas sua fé. Para quem não lembra, tem uma passagem da Bíblia onde cita Jacó e diz que Jacó saiu na mão com o anjo. Sim, ele brigou com o anjo lá e ele foi lá a noite inteira brigando, brigando, brigando sem parar com o anjo. E teve uma hora que o anjo até tentou ferir ele para ver se ele largava e ele não largava o anjo de jeito nenhum. Tanto que Jacó lá na linguagem deles é tipo agarrado, aquele que agarra, aquele que pega. E conta lá a história de que o anjo falou: tudo bem, Jacó, você me venceu. O que é que você quer? O tempo inteiro Jacó estava pedindo ao anjo uma bênção dele. E aí o anjo disse: tudo bem, Jacó, então eu te abençoarei. A partir de hoje, teu nome não é mais Jacó, seu nome passa a ser Israel. Esse trecho da Bíblia, ele é muito significante porque ele mostra o quanto a mudança do nome de uma pessoa pode influenciar em toda a transformação da vida dela. Tanto que, geralmente, o nome de batismo de alguém, mesmo que essa pessoa não saiba por que ela tem esse nome, significa muito do porquê ela terá a vida que ela tem. E é muito comum lá para os judeus, etc., quando você tem uma vida ruim, eles mudam o seu nome para que você passe a ter uma vida diferente. A gente acha isso meio estranho, mas na verdade isso é muito mais comum do que você pensa. Se você parar para pensar, todo cantor famoso, ele tem um nome, que é o nome de famoso dele, e o nome verdadeiro, que é o que a gente chama de nome artístico. Por exemplo, todo papa, quando ele passa a ter um papado, ele muda de nome e passa a ter um nome artístico. O nome de Papa Francisco era Bergoglio, mas lá ele se chamava Papa Francisco. Esse novo aí é Francis, se eu não me engano, que é também Francisco, de certa forma, Francis Prevost, e ele tá lá como um leão. Então, geralmente, quando você muda seu nome e passa a assumir um novo nome, você determina que a sua energia e sua vida a partir de agora será como esse novo ser que acabou de nascer. Então, esse trecho aqui está falando disso, ó, semente de Jacó, glorificai-o, temei-o a todos, vós, semente de Israel. Então tá falando aqui, ó, eu serei transformado por esse salmo e pela energia desse anjo, deixarei de ser Jacó e a partir de agora eu me chamarei Israel. Então tá dizendo, ó, vai existir uma vida antes desse momento que eu me conectei com esse anjo e uma vida após esse momento, porque agora eu voltei a ter fé dentro de mim. Continuando o salmo. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei aos meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão, se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó prostrarão perante ele. Nenhum poderá reter a sua vida e a sua alma. Uma semente o servirá. Se declarada o Senhor
cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, por ele o fez. Então todo esse salmo, se vocês observarem, é um salmo do tipo falando, por favor, Deus, me faça voltar a ter fé em mim, a ter fé na vida. Me faça ser auxiliado por você. Lembram? Geliel significa Deus auxiliador. E assim, através do ato de evocar esse anjo, você está se aproximando de Deus através do pedido de auxílio a ele. Inclusive, prestem atenção na palestra de sexta que eu vou dar, que na palestra de sexta eu vou contar a história do anjo Citael. E para quem não sabe, Citael é o anjo que cuida do Salmo 91. Então, toda vez que você fala lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você, sem saber, está chamando por esse anjo aqui chamado Citael. E sabe aquela parte do salmo que fala que você será coberto pelas asas de um anjo e esse anjo te protegerá de tudo, lá no Salmo 91? Esse anjo que te protege de tudo e te cobre com as asas é Citael, porque o anjo correspondente que cuida de quem faz o Salmo 91 é Citael. E aí, próxima semana, vou explicar todos os detalhes de como é Citael e de como se conectar com ele. Mas agora, para a gente encerrar, bora lá estudar o Daimon Agares. Lembrando, Daimon em grego significa espírito. Então, o nome Daimon não significa necessariamente que Agares é um demônio no sentido de um espírito maligno, atrasado e horrível. Só significa aqui que ele é um espírito. Ponto. Já que a palavra Daimon significa espírito. E ele é um espírito que tem as características opostas às características de Geliel. Então, tudo que Geliel faz para o bem, Agares, entre muitas aspas, fará para o mal. Então, se você é filho regido de Geliel, porque você nasceu entre o grau 5 ao grau 10 de Ares no seu mapa astral, isso significa que você, em oposição, é regido por Agares. E se você não estiver equilibrado com a energia de Geliel, você estará na energia negativa de Agares, e assim você vibrará de acordo a ele. Então, quando eu for explicando aqui as características de Agares, vocês vão notar que tudo de, entre aspas, ruim, que não existe em Geliel, existe em Agares, e por isso que às vezes na vida a gente está desanimado, triste, etc., porque essa energia de Agares, entre muitas aspas, estaria regendo a nós. Tem pessoas que seguem os Daimons, que cultuam os Daimons, que pedem favores aos Daimons e que acham que as energias deles são boas. Vocês vão ver isso aí na internet. Então eu estou explicando aqui pela visão da teurgia. Quem evoca, quem cuida, quem gosta e quem cultua os Daimons são as pessoas da Goetia, ou Goetia, depende da pronúncia que você queira. Eu, como sou espírita, kardecista, cristão, ligado à egrégora de Deus, de Yod Heh He, etc, etc, como todos vocês, eu sou cristão, eu ensino que Geliel que é o bom e que ele é um anjão que vai ajudar na nossa vida. Mas quem segue o oposto, quem segue o capiroto, ou entre aspas, segue esses outros espíritos mais densos, irá dizer que Agares que é o bom, o todo gostosão, e que Geliel é o problemático. Então eu tô dando esse disclaimer só para vocês entenderem, porque depois vocês podem pesquisar sobre isso e verem dessa forma. Agares é um daimon que ajuda na clarividência, então muitas pessoas na antiguidade chamavam ele para desenvolver a mediunidade de uma forma mais rápida e desregrada. Então ele pode te ajudar a ter intuições e a ter ideias que possam te fazer ter ganhos materiais, amorosos, enfim. Agares também auxilia na fama, só que uma fama mundana, uma fama através de coisas materiais e de coisas físicas. E ele te ajuda na comunicação, mas provavelmente na comunicação no sentido de uma lábia para, sei lá, enganar, para poder levar as pessoas na conversa e tudo mais. Então, ele pode ser utilizado para coisas boas? Entre muitas aspas, sim. Mas, tecnicamente, por essência, por ele ser oposto ao anjo, ele vai utilizar essas habilidades aqui para o, entre aspas, mal. Agares é um duque. Lembrando que os daimons eles seguem a nobliarquia, que seria o nome dado às hierarquias. Por exemplo, tem rei, tem duque, tem arquiduque, tem visconde, etc, etc. Então todos os daimons seguem esses níveis hierárquicos sociais, porque como eles são seres mais associados à densidade, eles trabalham dessa forma.
Agares é um duque que está sob o poder do leste, então ele também está na energia de onde o sol nasce, só que no lado negativo. E aparece na forma de um belo homem montado em um crocodilo. Belo homem porque as pessoas usam caracteres de beleza para definir se uma pessoa é boa ou não, e por essa superficialidade não sabem perceber que nem tudo que reluz é ouro. E montado num crocodilo porque lá nas antigas mitologias, como por exemplo nas mitologias egípcias, o crocodilo Sobek, entre outros crocodilos, eram símbolos de deuses ligados à morte, porque crocodilos eles geralmente atacavam e comiam pessoas que viviam perto do rio Nilo ou desses grandes rios lá da antiguidade. Então, o crocodilo de Agares aqui seria tipo um símbolo do poder dele de assustar e de atacar as pessoas com um falcão em seu punho. Então ele tem aqui a falcoaria, que era um hábito que os nobres tinham, para mostrar que eles tinham poder. Eles compravam falcões e ficavam adestrando esses falcões para mostrar que eles tinham poder. Ou então na forma de uma bela mulher de cabelos loiros, para aí, no caso, quem chamava ele ficar fascinado pela beleza dessa mulher loira e se perder e ficar mais fácil de ser seduzido, encantado e manipulado pelo Daimon. Ele tem um poder de conceder rapidez, ensinar línguas diferentes, inglês, ou então hebraico, latim, causar tremores e quebras de dignidade. Então ele pode abalar o emocional de alguém e fazer mal a alguém, fazendo alguém se sentir mal, desanimado, triste, que nem eu falei aqui na consideração de Geliel. Enquanto Geliel faz a pessoa voltar a se sentir bem, Agares faz a pessoa ficar se sentindo mal. Também traz de volta coisas que se foram, riqueza, dinheiro, coisas que você perdeu, etc. Esse Daimon foi da Ordem das Virtudes e governa 31 legiões de espíritos. Virtudes é um grau de anjos. Para quem não sabe, tem 9 coros angélicos e as virtudes, se eu não me engano, são um desses coros. Dizer aqui que ele foi da Ordem das Virtudes significa que ele provavelmente era um anjo caído, que era das virtudes, ou das potências, ou dos tronos, enfim. Análise. A Gali se apresenta de maneira amigável, porque ele quer te manipular, ele quer induzir você a acreditar que ele é o gostoso, o bonzão, que vai te ajudar. Para aqueles que demonstram interesse em adquirir conhecimento. Então, óbvio, ele vai dar migalhas de conhecimento para você achar que ele pode te ajudar com a riqueza, a fama e etc. Ele vai pegar no seu orgulho, na sua vaidade. Porém, é capaz de iludir e manipular aqueles que recorrem a ele apenas por poder. Então, ele vai te ajudar, entre aspas, se você for uma pessoa boa, e se você for uma pessoa ruim, ele vai te iludir, manipular, para que você se torne escravo energético dele. O simbolismo de sua imagem, montada em um crocodilo e com um falcão nas mãos, mostra o seu poder de conhecer as coisas e de ver além do alcance, já que o falcão também tem uma relação com o deus Horus, na mitologia egípcia, que era um deus que tinha a capacidade de ter uma grande clarividência e de enxergar de longe, tanto que o símbolo do olho de Horus é um símbolo geralmente utilizado para desenvolver a mediunidade de clarividência. Resolver problemas de maneira rápida, controlar paixões e tensões provocadas pela insegurança e preocupação. Eu não vou ficar aqui falando de tudo que pode ser utilizado esse Daimon, porque obviamente eu não quero fazer apologia e nem ensinar ninguém a usar isso daqui. O meu objetivo aqui é, obviamente, ensinar as partes negativas dele e fazer meio que uma apologia contra ele. Então, de certa forma, eu não vou falar mais o que ele pode falar, que eu sei, para não gerar um desejo de um incauto ou um burro querer chamá-lo. Então, por isso eu não vou me aprofundar muito. Sobre o crocodilo, Agares comanda o animal passional. Passional é quem age por meio de emoções intensas. Então, ele também vai fazer a pessoa brigar, ela entrar em confusão e etc, etc, etc. E além disso, ele pode ser utilizado para destruir reputações, gerar desentendimentos, brigas familiares e tudo mais. Por isso que, de novo, é melhor você se conectar com o anjo Geliel e pedir a proteção dele o tempo inteiro na sua vida, para que assim você não seja manipulado por esse tipo de espírito atrasado.
E aí fala-se aqui mais o quê? Acredita-se que o crocodilo era capaz de destruir seres em todos os planos, obliterando almas, e possuindo inclusive capacidade de devorar o ritmo do tempo para que este não passasse. Então ele também deixava as pessoas com tédio, com desânimo, fazia a pessoa sentir que a vida dela não estava andando, que a vida dela está estagnada, fazia nela a sensação de que o mundo era horrível e por aí vai. Há associações desse daimon tanto pelas características de comportamento quanto pelas possíveis origens do nome, como a escrava Sara. Lá na Bíblia tem isso. Agar oferecido a Abraão para que esse concebesse um filho por conta da infertilidade de Sara. Tem lá em Gênesis 16. Então, Geliel, de novo, representa a parte positiva dessa história e neutraliza todas essas partes negativas de Agares, e é ele que você deve chamar, fazer o Salmo 22 e se aproximar cada vez mais dele. E aí continua. O mito combina a capacidade do espírito Agares capaz de levar infâmia, então ele vai gerar conversas falsas sobre a pessoa, ele vai gerar desentendimentos, brigas, pode gerar fama no sentido de uma pessoa ficar falada nesse sentido, e também colabora para a visão, opera e permita ver além dos desprezos das paixões. Então ele vai mexer na sua vaidade para você se achar famoso e não se importar de até passar vergonha para caso você queira ser famoso. Das paixões, com um poço do deserto e se fazer escutado. Ismael significa Deus que ouviu, o que faz com que a comunicação opere transpondo barreiras físicas, mentais, comunicações entre os mundos. Aí fala aqui o que é que eu pode oferecer para ele, para ganhar favores, etc, etc. Eu não vou ensinar isso, mas basicamente é isso daí. Aí ele é o Daimon número 2, que tecnicamente representa as características negativas que você pode desenvolver se você não tiver alinhado à característica positiva de Geliel. Esse site aqui pertence a Gabriel Costa e a Gaio Nicodemos. Eu pedi permissão e eles deixaram eu mostrar o site para poder fazer essas palestras, só dando aí os créditos a quem criou. Então, hoje nós estudamos esse anjo aí, o anjo Geliel, e Agares como seu oposto. Próxima semana nós iremos estudar o anjo Citael, que é o anjo do Salmo 91, e em contraponto a Citael estudaremos o daimon Vassago e tudo de ruim que ele pode gerar na vida de alguém se essa pessoa não estiver buscando seguir um caminho de luz, de evolução, de amor e de desenvolvimento. Sendo assim, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês se conectem com a energia de Geliel e que vocês busquem trabalhar em vocês a fé, a energia do amor universal, a energia da sabedoria universal e ser grato a esse espírito para que ele auxilie na nossa evolução. Porque eu tenho certeza que se vocês se unirem a esses anjos e trabalharem a sua energia junto com eles, vocês terão em suas vidas o sucesso como a única possibilidade.